Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora com o nosso estudo da cinemática escalar e vetorial. Agora o vídeo 11, onde a gente vai fazer um exemplo bem ilustrativo do que a gente andou discutindo no vídeo anterior a respeito do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que são os movimentos com aceleração constante, tá? Então são os dois casos mais simples de movimento que a gente tem, né? O mais simples possível é o MRU, né? Movimento com velocidade constante. E um outro caso não tão simples, mas ainda assim um caso muito particular de movimento, é o movimento do tipo MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, o movimento retilíneo com aceleração constante, tá? Aqui é um exemplo que vai envolver os dois casos, MRU e MRUV. Então, suponha que você tem, né, um motorista, um condutor infrator, né, que ele passa por uma blitz policial, né, por uma barreira policial, lá numa estrada ou numa rua qualquer, a uma velocidade de 144 km por hora, ou seja, uma velocidade bem acima da velocidade permitida para aquela via, né? Aí tem um policial que está lá em cima de uma moto, ou de um carro, seja lá o que for, que quando o infrator passa pela barreira policial, né, está representado aqui, ó, esquematicamente, né, você tem aqui o eixo X, tem a posição onde a blitz está localizada, o infrator passa por lá a uma velocidade de 144 km por hora. Aí, nesse instante, no instante que o infrator passa, um policial liga lá o motor lá do carro ou da moto e começa uma perseguição, né? Então, nesse instante, quando o infrator está passando pela barreira, o policial começa a desenvolver um movimento com aceleração constante, ou seja, um MRUV perseguindo esse condutor infrator, tá? Digamos que esse condutor infrator, ele desenvolve um movimento retilíneo uniforme, tá? Então a velocidade dele é constante, tanto em módulo quanto em direção. O policial desenvolve um movimento acelerado, né? Então ele vai ganhando velocidade até chegar um instante, né? Uma determinada posição aqui da estrada, onde os dois vão se encontrar, tá? Então aqui eu tenho uma série de perguntas, né? Eu quero, primeiro, escrever as equações de movimento do infrator e do policial, né? Ou seja, a equação x de t do motorista e a equação x em função do tempo para o policial. Depois representar essas duas funções num gráfico de posição em função do tempo e aí achar a qual distância em relação à origem, né? Em relação à posição da barreira policial, os dois vão se encontrar, tá? Então vamos começar aqui pela letra A. Escrever as equações de movimento para o infrator e para o policial. Começando pelo infrator aqui, muito simples, né, gente? Se é um movimento do tipo MRU, então eu sei a forma geral da equação x de t para esse tipo de movimento, né? Então a posição x do infrator, vou colocar assim, xi, tá? X do infrator em função do tempo. Qual que é a forma geral, né, da posição de um carro, de uma partícula, em função do tempo, para o MRU? X em função do tempo é x0, posição inicial, mais a velocidade, no caso, a velocidade do infrator, vezes o tempo. Essa é a forma geral para um movimento tipo MRU, né? Aqui, no caso, esse V vai ser o módulo da velocidade do infrator, e aqui eu vou colocar o sinal positivo, porque o vetor velocidade do infrator aponta no sentido positivo do eixo X, né? Aqui, ó, apontando para a direita, só para a gente ter a referência, esse vetorzinho aqui é o meu unitário I, né? Então, aqui nesse exemplo, tanto a velocidade do infrator quanto a aceleração do policial são vetores positivos, né? Então eles vão receber o sinal mais aqui na forma algébrica das equações. Então como é que vai ficar? O x do infrator, em função do tempo, é x inicial, que é 0, eu estou assumindo aqui que a barreira policial está localizada na origem do sistema de coordenadas, isso não tem importância nenhuma, tá? A resposta que a gente vai ter não depende dessa escolha. Eu coloquei aqui x inicial igual a 0, só por simplicidade, tá? Então esse camarada aqui é 0. Beleza? Velocidade inicial vezes tempo. A velocidade inicial do infrator é sempre a mesma. A velocidade dele, o tempo todo, é igual à velocidade inicial dele, né? Porque é MRU. Então, a velocidade dele não muda nunca.
144 km por hora. Eu quero passar para metros por segundo. Como é que eu converto de km por hora para metro por segundo? Você lembrar lá do vídeo anterior que eu mencionei? Aliás, uns 2 vídeos para trás, né? Para eu passar de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, convertendo isso aqui para metros por segundo, vai dar 40 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade do infrator em metros por segundo é 40 I vezes T, né? Que vai me dar a equação de movimento do condutor. Tá? Então, isso aqui é o MRU. Então, a equação de movimento do motorista é simplesmente 40t, né? É a posição dele em qualquer instante de tempo. Tá? Agora a posição em função do tempo do policial. O x do policial em função do tempo. Forma geral da equação posição em função do tempo para um movimento do tipo MRV. Forma geral é x em função do tempo é x0 mais velocidade inicial, no caso do policial, vezes tempo, velocidade inicial do policial, vezes tempo, mais meio de AT2. Meio de aceleração vezes tempo. Opa, essa é a forma geral. Tem que substituir agora os sinais e os parâmetros do problema que a gente conhece. Né? Então vamos ver, nesse caso aqui de novo, posição inicial do policial é 0, ele partiu, né, da barreira policial que está localizada em x inicial igual a 0. Ele partiu do repouso, então essa velocidade inicial dele aqui é nula. A aceleração, o módulo dela é 2 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração é um vetor positivo, né? Ele aponta no sentido positivo do eixo x. Então como é que vai ficar a equação de movimento do policial? Vai ficar simplesmente meio de módulo da aceleração, que é 2, vezes t ao quadrado. Essa aqui é a equação MRUV, movimento com aceleração constante, no caso aqui do policial. Né? Então a equação de movimento do motorista é 40t e a do policial é simplesmente t ao quadrado. Aí letra B, quero representar graficamente aquelas duas equações de movimento, tá? O x de t do infrator e do policial. Então, como é que vai ficar isso? Quero esboçar, né, essas duas funções. Então, vamos ver aqui. Quero esboçar no mesmo gráfico, tá? Então, posição x em função do tempo, aqui é a origem, para os dois movimentos. Ué, gente, para o caso do condutor infrator, né, do motorista, a posição em função do tempo é uma reta. Né? É uma reta que passa pela origem, né? Porque quando t é igual a 0, a posição do motorista era 0. Eu já sabia isso desde o início do problema. Né? Então, é uma reta crescente passando pela origem. É a equação de movimento do motorista. Essa reta vermelha ali. A do policial, a equação de movimento dele é simplesmente t ao quadrado. Né? Vai cancelar esse 2 aqui e vai ficar t ao quadrado. Isso dá uma parábola. Uma parábola também passando pela origem. Uma parábola, né, com a concavidade para cima e passando pela origem também. Tá legal? Ué, gente, o que acontece aqui? Eu tenho um determinado instante de tempo onde as duas equações vão se encontrar, né? Onde eu vou ter uma interseção dessas duas funções. X em função de t do infrator, x em função... Aliás, é a vermelha, né? X em função do tempo para o infrator e a azul, que é x em função do tempo do policial. Então vai ter um instante de tempo aqui, ó, que eu ainda não sei quanto que vale, eu vou descobrir. Vai ser um instante de tempo t do encontro dos dois, né? Ou seja, onde o policial consegue alcançar o motorista. Tá? Eu quero achar quanto que vale esse t e quanto que vale
Essa posição, né, em qual posição lá da minha estrada, em relação à minha origem, né, vai acontecer esse encontro. Né? Então eu quero achar essa coordenada x aqui. Então eu quero achar a posição x do encontro dos dois e o instante de tempo correspondente. Ué, gente, que é justamente o que está perguntando na letra C. Ué, gente, quando que os dois vão se encontrar? Né? Como que eu acho essa interseção? Basta eu igualar as duas equações de movimento. Né? Quando eu tiver x em função de t do infrator foi igual a x em função de t do policial. Ou melhor dizendo, né? No instante de tempo TE, que é o t de encontro dos dois, a posição do infrator é igual à posição do policial. Então, só igualar essas duas equações aqui quando t é igual a TE, que é o tempo de encontro. Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte, que 40 vezes o tempo de encontro, que é o que eu quero achar, isso é igual a t ao quadrado. Tempo de encontro ao quadrado. Uma equação de segundo grau muito simples de resolver. Né? Então, passa do lado esquerdo para lá, passa esse camarada aqui, para lá subtraindo, como é que fica? O tempo de encontro ao quadrado menos 40 vezes o tempo de encontro é igual a zero. Colocando esse tempo de encontro aqui em evidência. Então, o tempo de encontro, colocando em evidência, como é que vai ficar? Dentro do parênteses aqui vai ficar TE menos 40 é igual a zero. Nem precisa achar o delta, T1 e T2, não. Aqui já vai sair direto, tá? Vou continuar a conta aqui do lado de cá. Então, essa aqui a gente já fez, né? Nós estamos agora na letra C. Então, resolvendo aquilo ali, olha só, gente, aquela equaçãozinha de segundo grau, essa última aqui que eu escrevi, ela tem duas soluções possíveis, né? Para aquela equação ser zero, ou eu tenho que o tempo de encontro é igual a zero, né? Ou seja, ou esse camarada aqui é zero, ou o parênteses é igual a zero. Qual das duas raízes ali eu vou utilizar? Eu vou usar a raiz, essa raiz aqui ou a que vem da equação de baixo. Essa equação aqui de cima, gente, essa raiz aqui de cima, eu já vou descartar logo de cara, ela não me interessa. O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que quando o tempo é igual a zero, os dois veículos, tanto o infrator quanto o policial, estavam na mesma posição na estrada. Mas eu já sabia disso desde o início, né? Porque quando t é igual a zero, o infrator estava passando pela barreira policial e o infrator estava passando por ali e o policial ele iniciou seu movimento, né? Então, quando t é igual a zero, essa raiz, né, t igual a zero, ela não vai me acrescentar nada de novo no problema, porque aquilo ali é justamente a condição inicial, né? Quando t é igual a zero, os dois estavam na mesma posição. O infrator com a velocidade alta e o policial iniciando o seu movimento. Então, essa raiz aqui não me interessa, que vai me interessar a raiz de baixo, né? Essa solução aqui, ó. Então, isso implica que o tempo de encontro é igual a 40 segundos. Foi para achar o tempo em segundos que eu converti inicialmente a velocidade do motorista, né, de 144 km por hora para metros por segundo. Para ficar tudo no sistema internacional e eu achar esse camarada aqui em segundos. Ok? Então, 40 segundos depois que o infrator passa pela barreira policial, eles vão se encontrar numa determinada posição da estrada. Né? Agora que eu sei que esse camarada aqui é igual a 40,
esse tempo de encontro aqui é igual a 40, quanto que vale a coordenada x, né? Quanto que vale esse camarada, essa distância da barreira até o ponto de encontro? Ué, eu vou substituir t igual a 40 ou nessa equação ou na de baixo, tanto faz, né? Então, vamos ver. A posição x do infrator no instante de tempo 40 segundos, o que vai me dar? Vai ser, a equação de movimento dele é 40 vezes o tempo de encontro, que é justamente 40 nesse caso, né? Então, isso deu 1.600 metros. Ou seja, 1.600 metros, né? Quase 1,5 km. Depois da barreira policial, é que vai ter o encontro dos dois. O policial vai conseguir alcançar o motorista, né? Eu poderia ter usado a equação de movimento do policial também, ó, x do policial, nesse mesmo instante de tempo. O que eu vou ter? A equação do movimento, a equação de movimento do policial é simplesmente t ao quadrado. Então, eu vou ter, fazendo t igual a 40 ao quadrado, isso vai me dar os mesmos 1.600 metros. Então, 1,6 km depois da barreira policial vai ser o encontro dos dois. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples, né, que envolve, explora os dois casos, MRU e MRV. Tá? Então, na verdade, pessoal, é o seguinte, esses exercícios de cinemática, eu vou indicar alguns para vocês fazerem também, né, na ciência de exercício e tudo mais. Esses exercícios envolvem, tipicamente, a manipulação dessas equações. Posição em função do tempo e velocidade em função do tempo. Aqui a gente não trabalha com velocidade em função do tempo, mas vai ter exemplos que a gente vai precisar disso, né? Então, na verdade, é escrever a forma geral das equações e saber atribuir os sinais corretamente dos vetores e os parâmetros do problema, né? Quem que é o x0, quem que é a velocidade inicial, quem que é a aceleração, fazer as substituições algébricas corretamente, né? E o resto é conta, saber interpretar, né? Então, aí, esse é o primeiro exemplo. Eu já vou encerrar esse vídeo agora. No próximo, que é o vídeo 12, eu vou trabalhar um caso particular de movimento com aceleração constante, que é o movimento de queda livre, né? Então, na verdade, assim, a queda livre vai ser, o estudo da queda livre vai ser um exercício que, ao mesmo tempo, vai ser parte da matéria, tá? Movimentos de corpos sob ação apenas da aceleração da gravidade. É um caso onde eu tenho um exemplo, né, de MRUV, tá ok? Então a gente faz isso no vídeo 12.